Estamos voltando aqui pelo portal jogoaberto.com para o nosso costumeiro comentário dominical. Hoje vou exibir 3 gravações que podem servir de reflexo, de exemplo do que significa a justiça do Brasil, a política no Brasil e o comportamento do ser humano. A gente vai começar ouvindo o primeiro vídeo. Vejam o que relata o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal sobre a Lava Jato. Prestem atenção. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. Agora, em seguida, você vai ver o que diz o presidente Lula, fazendo uma análise política do nosso país. Prestem bem atenção. O pobre é um número. Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Pobre é imbecil, é ignorante. Normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Eu vejo que o povo entra em delírio. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. E, finalmente, o último vídeo, o que o presidente Lula fala da Dilma Rousseff. Veja o exemplo dele. Veja as colocações de um homem que está guindado a governar o país, novamente, disputando com o presidente Bolsonaro a liderança das pesquisas. Analisem esse comportamento, de novo, do presidente Lula. Então, quando um presidente viaja, sabe, um país
país viaja ao Brasil, às vezes mente, às vezes diz, está acontecendo e não está acontecendo. É o que eu digo da seca no Nordeste. Então, é essa coisa, dizer que não tem dinheiro para a educação, dizer que não tem dinheiro para a saúde, eu acho que é isso que nós temos que explorar. Agora, vamos explicar, por exemplo, os panelaços que aconteceram para tirar Dilma do poder. Porque a Dilma era cretina, maldosa, mentirosa, safada. O problema é que nós temos complexo de vira-lata e não nos damos importância. Eles só deram azar de mexer comigo. As pessoas sabiam que o PT foi criado para ser uma organização criminosa, que eu era um chefe, que eu era importante. Eles foram na minha casa, invadiram a minha casa, revistaram a minha casa, tiraram o tampo do fogão, abriram televisão, levantaram o colchão da minha casa, encontraram 20 bilhões de reais. E eu estava no meu lugar quietinho. Então eu sou um cara, e aí eu vou te dizer uma coisa, se eu voltar à presidência, pode esperar que eu vou inventar uma quantidade enorme de mentira, como se fosse uma coisa feita, daquela pessoa dentro aqui, para se colocar na água de um suco de limão. Tenham todos um bom dia. Olha, gente, mostrado isso, eu quero dizer que eu tenho pena do Brasil. Eu tenho pena do Brasil devido ao nosso judiciário tergiversar tanto. Ter um comportamento um dia, no outro dia ter outro, lá na frente ter outro. A desgraça de alguns ministros do STF é que as sessões deles são gravadas para o mundo, jogadas para o mundo, transmitidas para o mundo. E em certos momentos, eles se contradizem daquilo que eles fizeram no passado. O que caracteriza a falta de caráter retilíneo, de compromisso ético com a justiça. Vocês viram as posições do ministro Barroso neste vídeo. E as posições últimas que ele vem tendo em relação a essas eleições e a alguns desses candidatos. Vocês também puderam observar o comportamento do presidente Lula, quando ele analisa como é que é o pobre do Brasil. Ele falta urinar em cima da pobreza. Gente, não é comportamento de um estadista. Não é comportamento de um presidenciável. Não é comportamento de um homem que quer de novo governar o Brasil. A gente, quando vê isso nas redes sociais, eu estava vendo as redes sociais, encontrei esses vídeos, eu decidi mostrar aqui para fazer uma colocação. Gente, política é coisa muito séria. Governar um país como o nosso, com tantas carências, com tantas dependências, com tanta gente sofrendo, é preciso que se tenha um mínimo de discernimento, de grandeza, de cultura, de capacidade, para bem conduzir os destinos do nosso país. O que até aqui, pelas declarações feitas, não tem sido comprobatoriamente o comportamento do presidente Lula, como se estivesse realmente à altura de voltar a conduzir os destinos do nosso país. Mas ganhou no primeiro turno. Vai ganhar no segundo, o povo vai decidir. E se ganhar, vai continuar fazendo esse tipo de falácias? Vai continuar a ter esse tipo de comportamento em relação à pobreza, aos pobres do país, da forma como ele fala, desprezível? Não dá para fazer jornalismo sem mostrar tudo isso. Não dá. E, finalmente, dizer à sociedade brasileira, gente, eu acho que o momento é de muita responsabilidade, de muito discernimento, de muita grandeza
de muita capacidade criativa, de muito compromisso com a ética, com a retidão e com o futuro do nosso país. O que não dá é para ver em certos candidatos, em certas pessoas do judiciário, a forma como eles mudam de pensamento de uma decisão judiciária para outra. Mudam. Até parece que eles não tinham consciência do que estavam votando ou fazendo anteriormente. Olha, em qualquer outro lugar do mundo, essa lei que diz que o político condenado tem que passar 8 anos sem poder se candidatar, pelas condenações do presidente Lula, ele não poderia ser candidato. E eu vi já aqui no meu estado muitos parlamentares com mandato não poder se reeleger, porque estava condenado pela lei da ficha limpa. Até a lei da ficha limpa eles atropelaram, desmoralizaram. Quer saber de uma coisa? Rasga. Eu vou usar um termo pesado, desculpe. Rasga a merda dessa lei. Ela não vale nada. Não adianta. Quem decide sobre lei de sim ou não, se ela vale ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Se ele disser que a lei não tem valor, ela não tem valor. E eles aplicam a lei deles contrariando o que diz aquela lei. E tantas quantas vezes não fazem isso, que o diga o ministro Ives Gandra, que está sempre contestando certas decisões de nossa Suprema Corte de Justiça. E para concluir, no meu comentário de hoje escrito, de final de semana, eu mostro a questão do interesse, da preocupação em querer se aumentar o número de vagas do Supremo Tribunal Federal. Não, para quê? A Suprema Corte Americana são 9 ministros. 8 e mais um para presidir. Por que no Brasil tem que ser 11, 13, 15, 17, eu sei lá. Tem alguém pregando até 15 ministros. Não. Nós temos que reduzir para ficar compatível com o que tem a Corte Americana, que é uma das mais nobres do mundo. E para lá só vai magistrado togado, escolhido abertamente com o apoio da imprensa, para mostrar onde é o estado que tem o juiz que naquele momento mais se destaca no país, para que ele seja escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos da América. Por que no Brasil não tem esse rigor? Eu sempre defendi que ministro de nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal, teria que ser juiz togado. Togado. A toga, o hábito de usar a toga, porque estão botando toga em gente que não tem condições de vestir nem macacão pelo comportamento deles. Imagina uma toga do Supremo Tribunal Federal. Eu não cito nomes aqui. Eu respeito a minha Corte de Justiça. Embora lamente que muita gente, por onde eu chego, pega a nossa corte, bota lá no chão e ainda pisa em cima. Eu fico, não deixa, vai com calma. É a nossa Corte Suprema. Se a gente faltar com respeito a ela, se ela não se faz se respeitar, e a gente também faltar com respeito a ela, aí vai ser o fim do mundo. Acabou. Nós não vamos ter justiça. Claro que tem alguns magistrados da Suprema Corte que honram a toga que vestem, mas tem alguns que não honram, não. E todo mundo sabe de quem a gente está falando. Eu não vou declinar nome em respeito à nossa Corte Maior de Justiça dentro do nosso país. Era um comentário que eu queria fazer hoje, fazendo uma análise criteriosa do comportamento, não é, do presidente Lula. Por que o PT não procurou um candidato à altura, diferente, com classe, com propostas sérias, sem deboche? Olha, infelizmente, são coisas que eu não concordo.
Agora, não adianta os amigos, os colegas, os companheiros que a gente tem do Partido dos Trabalhadores querer que a gente faça comentário jornalístico de quinta coluna. Eu não sei ser quinta coluna. Não tenho nada contra o presidente Lula. Se o povo brasileiro quer de novo o presidente Lula no poder, vota nele. Se achar que ele não merece, vota no Bolsonaro. Isso é o eleitor quem vai decidir, não é um comentarista de televisão. Quem vai decidir é o povo. E nenhum comentarista de televisão tem o direito de induzir o eleitor a votar no candidato que ele irá votar. Pelo menos o meu candidato, ninguém sabe que eu vou votar. Eu não disse e nem digo, até porque o voto é secreto. É uma questão de consciência crítica. Eu vou chegar na hora e vou votar naquele que eu acho que está mais preparado para reger os destinos do nosso país. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar diante dos fatos reais que o povo precisa tomar conhecimento. Tchau e até o próximo domingo.